Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar um pouco sobre a expansão da influência chinesa no mundo. Para começar, nós vamos falar a respeito desse artigo aqui, nós vamos analisar 4 artigos de opinião. Este aqui falando previamente de uma reunião que agora, que vocês estão ouvindo esse vídeo, já aconteceu. Então ela falava sobre essa visita do chanceler alemão que se daria então no dia 13 e 4 de novembro, que já passou, onde ele lideraria uma delegação de líderes empresariais alemães a Pequim com vistas de criar maiores laços econômicos, né? Então havia uma crítica muito grande, até o escritor aqui do artigo disse que o momento agora seria inoportuno porque a Alemanha já havia fechado uma parceria com a COSCO chinesa no porto de Hamburgo, onde ela tinha adquirido uma participação de quase 25% num terminal. Nesse parágrafo aqui eles explicam como partidos da base do governo foram divergentes nessa visita. Alguns diziam que ele deveria visitar, outros que não deveriam visitar, e ao final de contas, entre rejeições e aprovações, o caso é que o chanceler foi e levou então uma delegação de empresários junto com ele. Então, os críticos dizem que isso aumentará a dependência alemã em relação à China. Na verdade, há críticos dizendo, inclusive, que a Alemanha deveria se afastar definitivamente da China, porque, apesar das vantagens econômicas, isso colocaria o país em uma espécie de insegurança, né? Então nós vemos, por exemplo, nesse outro artigo, aqui já do dia 6, no caso, dizendo que Pequim e Berlim devem acabar estreitando laços em meio ao vazamento do projeto de transporte marítimo da nova Rota da Seda. Existem artigos explicando, caso vocês forem pesquisar, por enquanto ainda não veio para a mídia brasileira, explicando qual é a controvérsia toda, qual é o medo daqueles que se opõem a essa aproximação, mas basicamente é a criação da dependência, principalmente em questão de infraestrutura, né? Então, Olaf Scholz se reuniu com Xi Jinping e afirmou mais tarde que não havia barreiras para uma maior cooperação com Pequim. Então, eles vão cooperar, eles vão fazer acordos comerciais. Então, eles parecem estar prestes a estreitar os laços, eles dizem aqui, na minha opinião, eles foram lá para isso, então não haveria motivo para ir, se não fosse o caso, né? Para criar um novo projeto de navegação da nova Rota da Seda. Aquilo que eu falava quando ninguém nem sabia que isso existia, ou quase ninguém aqui no Brasil comentava a respeito da One Belt, One Road. Inclusive, eu falava a respeito disso lá, acho que uns 12 anos atrás, 11 anos atrás, que eu notava que esse projeto iria ser lançado quando eu tratei do país lá do Oriente Médio que eu chamei de umbigo do mundo, porque eu notava que uma espécie de novo caminho estava sendo aberto. E de fato, depois esse projeto foi lançado oficialmente e comportando vários países, inclusive africanos e sul-americanos aqui também. Então, de acordo com o Times, um documento vazado do governo alemão revelou que o objetivo final do projeto é estender as rotas comerciais sino-europeias, inclusive em Duisburg. Também foi sugerido que vários portos na França, que são copropriedade de uma companhia marítima chinesa chamada CMP, poderiam estar envolvidos no projeto. Então, a China tem investido em portos chineses, ela compra uma participação, como a gente viu antes, em Hamburgo, em quase 25%, e aí ela pode usar esses portos para trazer as suas mercadorias e levar aquilo que interessar para ela também. A Alemanha ela é especialmente exportadora de serviços de alta tecnologia, de engenharia, etc. Então, a tecnologia é um forte na Alemanha, enquanto que a China continua sendo aí essa exportadora de produtos, industrializada, com alta tecnologia também, mas muita dessa tecnologia advinda da própria Alemanha. Esse outro artigo já diz o seguinte: posições dos Estados Unidos e da União Europeia sobre a China estão convergindo, diz alto funcionário. Esse aqui eu acho que ele está o mais equivocado de todos, porque, veja só, ele disse que as posições da União Europeia e dos Estados Unidos estão convergindo, em parte devido à crescente assertiva de Pequim e à crescente parceria com a Rússia
de acordo com o Stefano Sannino, secretário-geral do braço da política externa da União Europeia. Veja o que ele diz assim: a União Europeia declarou Pequim um rival sistêmico em 2019, mas os líderes europeus têm sido mais lentos do que seus colegas americanos em mudar o foco das oportunidades econômicas para preocupações com a segurança. Então ele acha que a preocupação com segurança da Alemanha vai mudar, vai superar a vontade dela de fazer negócios, né? E isso vai acabar afastando a Alemanha da China. É o contrário que nós estamos vendo, é que eles estão se aproximando. Nós temos que nos lembrar que, por exemplo, o que aconteceu com a Ucrânia foi que a Ucrânia, governada por um líder que está, vamos dizer assim, fazendo mais a vontade, né, do estamento norte-americano, acabou levando a esse confronto. Não que ele sozinho levou ao confronto, mas ele fez da parte ocidental aquilo que Putin fez pela parte oriental, né? E ao final de contas, talvez a Alemanha não queira levar um prejuízo também em relação à China como ela está levando em relação à Rússia, porque hoje ela está pagando o gás mais caro devido ao apoio que deu à iniciativa que é norte-americana, né? Não do país, né, mas do estamento norte-americano, e acabou então sendo prejudicada, por exemplo, na questão do gás, e corre o risco, ela, né, mais do que os Estados Unidos, de virar uma Ucrânia no futuro. Há quem diga que é um exagero, eu tenho dito há muito tempo que isso aí poderia chegar às portas da Alemanha. Por enquanto a Rússia não tem se mostrado forte o suficiente para fazer isso, mas há o risco, sempre há o risco, até porque eles possuem artefatos nucleares, né, que são muito mais poderosos do que botas em solo, né? Então, enfim, me parece que a Alemanha ela não quer levar só prejuízo nessas iniciativas aí que são não necessariamente dela, né? E ao final de contas, então, ela acaba fazendo um jogo duplo, porque ela quer manter as relações com a União Europeia, com os Estados Unidos, e ela acaba sendo a líder hoje econômica da União Europeia, e ao mesmo tempo quer manter relações com a China. É um equilíbrio bastante difícil, que talvez a gente veja o Brasil aí tentando também, porque o Brasil agora, a partir do ano que vem, vai ficar numa situação complicada, né? Porque a liderança brasileira sempre teve essa nova liderança sempre teve boas relações com a Rússia e com a China, mais com ela, mas hoje está mostrando uma aproximação muito maior com os Estados Unidos, isso está bem claro. Então vamos ver como é que vai se dar no Brasil essa situação a partir do ano que vem. E para finalizar, esse artigo aqui ele mostra exatamente no título dele o que está acontecendo. Scholz confuso é uma ameaça para o futuro da Europa. Na verdade, não é que ele seja uma ameaça para o futuro da Europa, mas ele está sendo confuso para quem está querendo interpretar ele sob a ótica dos interesses ocidentais, digamos assim, né? Do estamento que tem mais poder hoje no Ocidente. Então eles colocam: o chanceler alemão está repetindo a ingenuidade e a ganância que alimentaram a agressão russa na Ucrânia. Então a Ucrânia está ganhando sua G contra a Rússia, mas alguns aliados estão vacilando. Na semana passada, o chanceler alemão Scholz ansiava publicamente por um retorno ao que chamou de ordem de paz da Europa. Mais tarde, ele ligou para Putin por 1 hora. O presidente Macron, em comentários transmitidos no sábado, repetiu os pontos de discussão do Kremlin sobre o alargamento da OTAN às fronteiras da Rússia, dizendo que o Ocidente deve se preparar para dar garantias à Rússia no dia que ela retornar à mesa de negociações. Então, é como eu falei, a Alemanha, a ela interessa muito que essa situação não vá adiante, porque ela está na linha de frente do problema. É mais fácil para os norte-americanos insistir em um confronto com a Rússia. E por quê? Porque eles estão mais longe, né, geograficamente. Então, por isso que a geopolítica é algo interessante, né, porque a geografia também influencia nessas decisões políticas. Então, esse pensamento é instável, diz o escritor do artigo. De longe, o melhor resultado da G é uma derrota russa, acompanhada e provavelmente levando à saída de Putin do poder.
Sob a ótica deles seria, só que isso aqui está se mostrando praticamente impossível, né? A gente tem visto aí que, apesar de toda a força que tem sido feita, a coisa se mantém mais ou menos equilibrada, com a balança pendendo um pouco desfavoravelmente no campo dentro da Ucrânia contra a Rússia, mas a pressão política, econômica, etc., está pendendo mais contra o Ocidente. Então, ambos os lados perdem com isso, né? Lidar com uma Rússia derrotada será complicado, e o fracasso ocidental até agora em se preparar para essa eventualidade é lamentável. No entanto, uma Rússia parcialmente vitoriosa, para eles também seria um problema. O artigo aqui não continua, né? Então, assim, pessoal, a situação agora parece que está tendendo a ter alguns líderes buscando por uma pacificação para que esta G-fria, né, que estava aí em processo de maturação, seja arrefecida. Por um lado, a gente vê matérias, artigos, opiniões dizendo que os países estão se preparando para um confronto de uma terceira G, que haveria conflito nuke. Há essas opiniões ainda, há artigos nesse sentido. O que está acontecendo na Ucrânia não acabou, está ainda bastante acirrado. Mas, por outro lado, há as pessoas aí que estão buscando aproximação porque querem acabar com tudo isso e seguir adiante, né, nas suas agendas nacionais e regionais, etc. A nós cabe continuar acompanhando, né? O nosso país já sofreu diretamente as influências dessas questões aí que estão acontecendo lá na Ucrânia. Não é por acaso que certas coisas estão acontecendo aqui em nosso país. Portanto, é muito interessante para nós entendermos o que acontece lá do outro lado do mundo, porque nós não somos uma ilha. O Brasil é um país muito importante, se fala muito no nome do nosso país por conta da segurança alimentar, e não é para menos, né? Muita gente, mundo afora, depende dos alimentos que nós produzimos aqui, e talvez, né, muita gente ainda não tenha entendido a importância do alimento, que ela é muito maior às vezes do que todas essas mercadorias produzidas, todo esse conhecimento em engenharia, de tecnologia, etc., porque nós podemos ficar sem tudo que eles produzem, mas ninguém pode ficar sem o alimento, né? Enfim, vamos continuar acompanhando, eu mantenho vocês atualizados, deixo por enquanto um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.